O relatório de acompanhamento fiscal de outubro, publicado pela Instituição Fiscal Independente, traz a revisão completa dos cenários de projeções. Nós chamamos a atenção para o cenário pessimista. A IFE sempre publica 3 versões dos cenários: o cenário base, o cenário pessimista e o cenário otimista. Dessa vez, o cenário pessimista ganha maior importância em razão dos recentes anúncios pela equipe econômica a respeito do teto de gastos. A mudança na regra prevista na Emenda Constitucional 95 vai ensejar um aumento da taxa de juros, como já se vê nas precificações do chamado mercado futuro, e além disso a dívida pública vai reagir aumentando os gastos com juros e refletindo essa piora da percepção de risco dos agentes. No cenário base, a dívida poderia se estabilizar com maior facilidade, mas em razão dessas mudanças no arcabouço fiscal, esse quadro, na verdade, vai confirmando e materializando um cenário mais pessimista para a economia, para as contas públicas. É o que vocês vão poder conhecer em cada uma das sessões do RAF número 57. E esperamos que esse material da Instituição Fiscal Independente colabore para ampliar a transparência, a disciplina fiscal e assim ajudar no debate a respeito do futuro da economia e das contas públicas no Brasil. O cenário macro, atualizado e divulgado agora em outubro, mostra um conjunto mais negativo de riscos para a evolução da economia. O PIB de 2022, por exemplo, foi atualizado de 2,3% para 1,7%. Essa variação é explicada ainda pelo consumo privado, à medida que a demanda por serviços aumenta, mas é limitada, de toda forma, pela política monetária mais restritiva para conter o avanço da inflação, a queda do poder de compra das famílias nesse contexto mais elevado, e também pela presença de riscos, principalmente no campo fiscal e político. No cenário base, a gente leva em consideração a melhora da pandemia, mas não contempla a possibilidade de um corte efetivo no consumo de energia elétrica. Esse risco está quantificado no cenário pessimista, em que o PIB cresce apenas 0,1% em 2022. A intensificação das incertezas já presentes no cenário base levariam os preços dos ativos para patamares ainda mais elevados, pensando na taxa de juros e na taxa de câmbio. Então, o ajuste da política monetária é mais intenso e isso afeta o ritmo de evolução da atividade do mercado de trabalho. Nesse ambiente, por exemplo, a evolução da taxa de desemprego é muito mais lenta e ela permanece em patamares históricos ao longo de todo o horizonte de projeção. Entre 2021 e 2023, a inflação mais elevada, que afeta o deflator implícito do PIB, produziu valores mais elevados para o PIB nominal. Portanto, valores mais altos para a projeção do PIB nominal nos 3 primeiros anos do período de projeção do cenário da IFE produziu estimativas maiores para a arrecadação de tributos administrada pela Receita Federal. Vale enfatizar que as receitas administradas guardam relação próxima com a atividade econômica, tendo em vista que a arrecadação de tributos representa uma parte de tudo que se produz na economia. Na atual revisão de cenários, as projeções de receitas não administradas foram revistas para cima em todo o período de projeção, em razão de uma expectativa de maior arrecadação de exploração de recursos naturais. Para projetar essa receita do governo, a IFE utiliza alguns parâmetros fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. A expectativa de maiores recolhimentos de royalties e participações do petróleo sustenta-se na premissa de preços médios do barril mais elevados entre 2021 e 2030. A expectativa de maiores recolhimentos de royalties e participações de petróleo sustenta-se na premissa de preços médios do barril do petróleo maiores no mercado internacional no horizonte de 2021 a 2030. Além disso, na atual revisão de cenários, a IFE passou a prever uma taxa de câmbio real por dólar média mais elevada, o que favorece essa arrecadação. Especificamente para 2021, a IFE revisou para cima a projeção de receitas provenientes de dividendos de empresas estatais, recolhimentos que estão vindo maiores do que os montantes previstos na última revisão de cenários realizada em junho passado. Vale mencionar que a projeção da arrecadação líquida para o RGPS, as receitas previdenciárias, foram revisadas para baixo em 2021 e 2022, em razão do comportamento da massa salarial da economia.
Nos últimos meses, a inflação mais elevada tem causado perdas aos salários reais dos trabalhadores, o que afeta o recolhimento de receitas previdenciárias. Em relação aos cenários para as despesas e o resultado primário, o destaque é a incerteza sobre o teto de gasto a partir do ano que vem. Essa incerteza diz respeito não apenas à magnitude do gasto, mas também ao próprio arcabouço normativo que deverá ser seguido. A pressão sobre as despesas se origina nos precatórios e sentenças judiciais, que crescerão mais de 30 bilhões no ano que vem, e no Programa Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. As soluções, por enquanto, não passam pelo corte de despesas menos relevantes ou ineficientes, tampouco pelo respeito às regras vigentes. Nas projeções da IFE, seria possível acomodar um gasto de 89 bilhões com precatórios, mais 46 bilhões com Auxílio Brasil, dentro do teto de gasto de 2022. Para isso, o nível de despesas discricionárias deveria ser significativamente inferior, possivelmente tendo que cortar despesas com emendas parlamentares. Resta saber se haveria disposição política para isso.